Roberto, meu grande amigo da Agência Nacional de Águas, superintendente, grande amigo, e quero te dizer aqui a todo o público da parceria que a gente tem com você, com a Agência Nacional de Águas, e que a todo momento, nesses 2 anos de mandato, o que eu precisei de você, hora nenhuma, deixou de ajudar o Fórum Nacional em todos os aspectos da política nacional de recursos hídricos e também ajuda aos comitês de bacias, não só estaduais, como também os federais. Eu acho importantíssimo a Agência Nacional de Águas estar aqui presente nesse 23º Encontro Nacional de Comitês de Bacias, porque a Agência Nacional de Águas, através da doutora Cristiane e de toda a sua diretoria e seus diretores da agência, é um ponto extremamente positivo para nós nesse encontro nacional. E desde quando iniciou esse encontro nacional, em 1999, ainda não era Agência Nacional de Águas, mas a gente tem a participação ativamente dessa agência, que tem para nós um orgulho imenso de estar no meio de nós, no meio dos comitês. E haja vista a programação que nós fizemos ao longo desses 2 anos, quando então o Paraná sediou, encaminhou toda a sua sede aqui para nós fazermos esse Encontro Nacional de Comitês, e nós priorizamos os comitês de bacias geográficas. Você vê que a programação todinha dela é #FalaComitê. Então, nesse Encontro Nacional de Comitês, o protagonismo principal é os comitês de bacias hidrográficas. Então, é extremamente importante para nós que todos os comitês estão aí presentes. Me parece que estamos aí em torno de 160 comitês presentes, tá? Entre comitês estaduais e comitês federais. Então, essa programação vem de encontro os anseios que os comitês de bacias hidrográficas estão precisando na sua gestão, na sua plenitude, para, de fato, cumprir a Lei 9433, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Olha, Buxa, eu agradeço as suas palavras e eu tenho que reconhecer que, esse tempo todo que eu estou à frente dessa superintendência de apoio ao sistema, eu tenho me dedicado de forma assim, integral ao fortalecimento dos comitês de bacia. A ANA investiu e vem investindo fortemente no apoio aos comitês de bacia, porque entende que é a base do nosso sistema. Nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem como base de sustentação os comitês de bacia. E os comitês de bacia, e hoje eu tive a satisfação de percorrer quase todas as salas, a Ana trouxe 6 salas, se não me engano, de curso de capacitação, e eu percorri todas elas junto com o diretor Ricardo Andrade, e sempre colocando a mesma mensagem. Os comitês são a base do sistema, e nós temos que fortalecer esses comitês, com isso fortalecendo o nosso sistema. Então, eu fico muito contente quando você tem essa percepção do esforço que a gente tem feito na Agência Nacional de Águas para garantir a continuidade e a qualificação dos nossos comitês de bacia. Nós tivemos uma oficina sobre capacitação. Então, a nossa superintendência investe fortemente no programa de capacitação. Nós precisamos ter membros de comitê qualificados, discutindo temas importantes da bacia, porque é lá que é o palco, lá que é o território, é onde está o povo que pisa na bacia, é lá que sabe o que está acontecendo, que acompanha. E, pela nossa legislação, o papel do comitê de bacia principal, o primeiro papel dele está lá na nossa legislação, dirimir conflitos na primeira instância. Então, é lá que o comitê trabalha e está percebendo o que está acontecendo e vem trabalhando. Precisamos fortalecer isso. Trabalhar com um plano de bacia, que é um dos mais instrumentos nobres, o mais nobre instrumento do nosso sistema, os planos de bacia. E a gente tem percebido que os comitês, muitas vezes, trabalham com a elaboração do plano e ele fica como prateleira, guardado. Exatamente. Não é verdade? Então, aquilo que a gente tem percebido, há um movimento grande agora dentro da ANA, a Superintendência de Implementação de Programas e Projetos da ANA, a CIP, que também faz parte da diretoria da área de gestão, junto com a nossa superintendência, vem implementando uma metodologia de implementação de planos.
para poder sair do senso comum, e um esforço imenso para produzir os planos, e os planos não são implementados. Também nós tivemos uma oficina específica disso, sobre implementação do Comitê de Bacia. O clássico produtor de água, também, trazendo para os comitês a responsabilidade de assumir esse programa de recuperação de área e produção de água, que hoje tem exemplos aí, inúmeros no Brasil, que o programa está, se não me engano, em 5 regiões metropolitanas do Brasil, produzindo água com os produtores rurais, quer dizer, um programa exitoso na ANA. Trabalhamos cobrança pelo uso da água para garantir a sustentabilidade do sistema. O sistema tem que ter sustentabilidade. Com certeza. E a cobrança é um mecanismo importante. É um mecanismo de cobrança. E é mais uma atribuição nobre do comitê, definir o valor de cobrança e os mecanismos do pagamento. Então, isso também sempre investimos, trabalhamos com os comitês de bacia. Tivemos também no Profiágua, que é um grande programa de capacitação que a gente está fazendo, que é um programa que, para quem não sabe, é um programa de mestrado profissional. Então, que a ANA vem investindo, já estamos na 4ª turma do mestrado profissional. É uma rede de universidades brasileiras, do norte ao sul do país, que trabalham com mais de 100 dissertações já foram feitas de mestrado. E vejam bem, é um mestrado profissional. Ele não é diferente do mestrado stricto sensu, né? É um mestrado onde os profissionais... E para a alegria nossa, Bush, a gente percebe que tem muita gente de comitê de bacia fazendo esse mestrado profissional. Isso é importante, Humberto. Então, nós estamos trazendo a qualificação técnica, científica, para os membros do comitê de bacia. Isso qualifica mais ainda, né, os comitês de bacia, os membros do comitê de bacia. E as decisões do comitê de bacia são muito mais consistentes. Então, essa é uma luta que a gente vem investindo muito tempo, muito dinheiro. Nós estamos com programas específicos de capacitação. Nós já atingimos, em educação à distância, mais de 130 mil pessoas. Eu, Humberto, queria tocar num assunto que eu tenho essa liberdade com você, esse tempo que a gente está trabalhando junto, a questão do pró-comitê, do projeção. Projeção a gente sabe que é um recurso que vai para o Estado tem as suas metas a cumprirem, né, baseado dentro do alinhamento da certificação do Estado com a Agência Nacional de Águas, e nós temos o recurso do pró-comitê, que é um recurso que vai para o Estado, que esse recurso ele tem que ser utilizado na organização do comitê, na capacitação, enfim. Está lá o plano de trabalho e esse recurso tem que ser executado pelo comitê. E nós vem conversando já há algum tempo sobre essa problemática dos estados com relação a esse pró-comitê. Alguns estados não vieram justamente por problemas de recursos da não participação desses comitês. Então, foi um programa, né, elaborado pela agência, pelo Vicente Andreu, com toda a sua diretoria lá em Caldas Novas. E a gente como coordenação, e eu já te falei isso, e quero te agradecer aqui ao vivo, pelo trabalho incansável que você teve, inclusive de mandar ofício a todos os secretários de Recursos Hídricos, secretário estadual de Meio Ambiente de todos os estados, pedindo a participação dos comitês nesse encontro nacional. Mas eu vejo também, por outro lado, que nós temos que tomar um outro direcionamento, né, com relação a esse recurso do pró-comitê. Porque o Estado não pode se apropriar de um recurso que não é dele, a gente sabe disso, é dos comitês de bacia hidrográfica. E quando ele se apropria disso, né, os comitês ficam sem fazer nada, não tem como. Então, a gente, como coordenador do Fórum, coordenação e o colegiado, né, a gente liga, conversa. Eu, por inúmeras vezes, conversei com secretários estaduais, basicamente de quase todo o país, pedindo para eles participarem, colocar os comitês nesse encontro nacional, mas a gente vê uma resistência muito grande a nível de Estado. Então, eu pediria muito à agência, como eu já te pedi, peço agora em ao vivo, que nós possamos ver o que é que nós possamos fazer
para os comitês com relação ao Procomitê. Porque esse recurso, quando ele chega no Estado, que deveria ir para o comitê, para os comitês do Estado, ele não vai. E quando o Estado ele implementa essa gestão dos recursos do Procomitê, ele não está só fortalecendo os comitês, não, está fortalecendo o sistema em geral daquele Estado, inclusive as agências. Então, eu acho que nós temos que ver uma forma, né, de como que nós vamos providenciar esse recurso para o comitê. Não sei como que seria isso. Nós temos que estudar uma forma de ver como nós teríamos que tirar esse dinheiro do Estado ou ir para uma agência, uma agência tipo agência de bacia ou uma outra situação, porque não dá mais, Humberto, por exemplo, no encontro esse, tamanha realização que é, Agência Nacional de Águas, que participa toda vez que estão em COB, né? Várias aqui, empresas que estão aqui, que participam ativamente, mas que alguns comitês não estão aqui porque o Estado não faz a sua gestão com relação ao Procomitê junto ao Estado. Nós devemos, esse programa veio único, basicamente, para o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas. Você sabe que os comitês que não têm recurso pela cobrança, ele vive de voluntários, mesmo os que têm cobrança, mas são voluntários, né, que muitas das vezes colocam recursos do seu próprio bolso para aquele comitê funcionar. Então, a gente tem que ver uma forma para que a gente possa, de fato, realmente, esse recurso do Procomitê chegar nos seus comitês. Poxa, você toca num ponto que a gente percebe que é o ponto nevrálgico desse processo do Procomitê. Isso. A gente, só para relembrar um pouco, né, como é que surgiu esse programa Procomitê. Nós percebemos na ANA que a ANA não sozinha, ela não consegue fazer a gestão no Brasil inteiro. A gente entende isso. E a nossa legislação, ela é muito clara, existem rios de domínio da União e rios de domínio do Estado. Isso. E a maioria dos rios de domínio da União acabam caindo nos rios de domínio da União. A água é uma só. A água é uma só. A água é uma só. Então, a gente precisou criar um programa para fortalecer os órgãos gestores dos estados. E daí surge o Progestão. Que eu acho corretíssimo. Um programa que repassa recursos, é um recurso voluntário, transferência voluntária da ANA, mas condicionado ao atingimento de metas de gestão. Exatamente. É um contrato que nós, da Agência Nacional de Água, assinamos com todos os estados que queriam aderir ao programa e estabelecemos metas, pactuamos metas. Quero dizer que esse programa Progestão, Humberto, é excepcional porque ele fortalece o órgão gestor. Fortalece o órgão gestor. Então, nós conseguimos avanços no primeiro ciclo do Progestão de 5 anos, nós conseguimos avanços significativos. Estados que não tinham outorga pelo uso da água conseguiram estruturar uma equipe técnica, capacitar e hoje dão outorga pelo uso da água. Então, você tem avanços significativos. Isso. E isso foi nos cobrado. Por que somente os órgãos gestores, a ANA, vem apoiando com esse tipo de atividade? Por que os comitês de bacia também não têm um programa nessa natureza? E aí nós criamos uma discussão. Olha, mas os comitês de bacia são de responsabilidade dos estados. Os comitês federais, a ANA cuida dos comitês. Tem a cobrança pelo uso da água, tem as suas entidades delegatárias. Os comitês estaduais são todos de responsabilidade dos estados. Entretanto, numa reflexão profunda, também chegamos à conclusão que teríamos que criar um programa para apoiar o Estado, entenda bem o que eu estou falando, para apoiar o Estado a desenvolver estratégias para fortalecer os seus comitês de bacia. Então, a relação de fortalecimento... Para onde que surgiu a ideia do Procomitê? E aí surge a ideia do Procomitê, na mesma lógica do pagamento por resultado do Progestão. Estabelecemos... Os comitês também deveriam e devem cumprir suas metas. Perfeitamente. Estabelecemos metas... O comitê vai cumprir meta sem o recurso do Procomitê. Exatamente. Aí que está o ponto nevrálgico da coisa. Então, o comitê tem metas estabelecidas, pactuadas entre ANA, órgão gestor e o comitê. Isso vai
numa aprovação num nível mais alto do sistema estadual, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Essas metas são apresentadas ao Conselho Estadual e o Conselho, então, delibera e aprova isso. Perfeito. Então, existe um compromisso do sistema estadual para atender esse contrato que foi feito com o Estado. É um dinheiro público. Os comitês, muitos dos comitês entendem, e eu me lembro disso quando nós lançamos isso em Salvador, as perguntas que chegaram para mim na época foi: eu vou dar minha conta para poder receber esse dinheiro? Eu falei, não, esse dinheiro não vai para a sua conta pessoal, porque o comitê não tem uma personalidade jurídica. Esse dinheiro é para... Nem a ANA pode passar recurso federal para uma atividade estadual, que é o Comitê de Bacia. Então, e estaríamos com isso fragilizando o sistema. Então, o que nós fizemos? Não, esse é um contrato com o governo do Estado, com a anuência do governo do Estado, com a secretaria, com o órgão gestor, onde a gente faz um contrato e repassa. E se o órgão gestor, qual é a função dele? Criar os meios e os mecanismos para os comitês atingirem as suas metas. Para você ter uma ideia, quando nós começamos a fazer o levantamento, nós descobrimos que tinha comitê que nem mais presidência já tinha sido vencido o prazo. E não tinha sido feita a eleição, já não tinha... Quer dizer, aquela rotina. E aí, quer dizer, porque é um dia a dia que as pessoas não têm documentação, o comitê não organiza as suas atas, não organiza as suas assembleias, tudo hoje é cobrado. Não temos um sistema de informação. Hoje nós tivemos uma oficina aqui sobre gênero e água. Quantas mulheres estão nos comitês de bacia? Não se tem informação. Agora vai passar a ter, porque nós estamos com um sistema de informação que é um dos subprodutos. Os comitês vão informar ao sistema e o nosso sistema nacional vai ter informações consistentes do nosso sistema. Capacitação é um outro dos comitês. Todos os comitês que estão dentro do pró-comitê precisam desenvolver um plano de capacitação. Tá, todos os comitês têm que ter um plano de comunicação. Isso é meta. Você sabe, Augusto, você é um homem de comitê, você é presidente do fórum, você sabe como é que funciona isso. Nossos comitês não têm a visibilidade que nós gostaríamos que tivesse. A nossa sociedade não conhece o papel do comitê. O papel fundamental do comitê. O comitê precisa ter um plano de comunicação. Nós vamos ter uma oficina aqui durante o INCOB, a ANA, com o seu setor de comunicação, vai fazer oficina com a equipe de comunicação dos comitês para trocar experiência com essas mídias sociais hoje tão modernas e tão avançadas, que tem um resultado muito importante para os comitês começarem a trabalhar sua comunicação. Então, nós temos interesse nisso. E, nesse particular da aplicação de recursos, nós também já ouvimos os estados. Alguns estados têm dificuldades, porque existe uma regra, em alguns estados, do pacto de ajuste fiscal, alguma coisa semelhante, que os estados entendem que não pode gastar dinheiro com custeio. Então, isso tem sido dificuldade. Nós temos trabalhado nessa direção, mostrando que, não, o custeio ele justifica-se porque o comitê o Estado vai receber mais dinheiro. Por quê? Porque o comitê vai atingir as suas metas. Então, se o Estado não apoiar os comitês, eles não vão atingir as metas, consequentemente, o resultado vai ser menor e a certificação vai ser menor. Para eu ter uma ideia, o primeiro ciclo do do pró-comitê, alguns estados que conseguiram vencer o primeiro ciclo, a média deu 70% a 80% de atingimento de meta. Hoje já está caindo mais. Os estados não estão conseguindo cumprir as suas metas. Então, isso é muito difícil, sério, isso é muito sério. E eu sei que não consegue atingir porque há certas restrições de atendimento. Então, nós temos que superar esse gargalo, porque nosso entendimento é um programa importante, é um programa de êxito e que vai cada vez mais fortalecer o nosso comitê. Você sabe que esse assunto é muito longo, né? É um assunto de debates e mais debates, mas assim, eu agradeço muito a sua explicação,
A gente tem conversado bastante, eu mais você. Você sabe que o cara que eu procuro na agência é você, porque você é o nosso superintendente de apoio ao sistema. Então eu te agradeço muito todo esse apoio durante essa gestão nossa. E espero que a gente possa resolver de fato esses problemas. Nós vamos trabalhar nessa direção, Bocha. Nós ficamos bastante satisfeitos de ver o Fala Comitê, que é o comitê possa se expressar na sua essência, de como até para entrar nessa linha que você disse, para que a sociedade venha conhecer fato exatamente. Qual é o papel principal do Comitê de Bacia Hidrográfica. Aí é um INCOB, aqui em Foz do Iguaçu, que a gente percebe 1.400 inscritos, isso dá uma satisfação de ver a mobilização desses comitês. Então isso é importante. Então tá bom. Muito obrigado. Obrigado viu, meu a vocês aí.